com Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, inicio esta live, nesta hora. Saulo Paulo de Tarso diz: pois o verdadeiro judeu não é aquele que, como tal, aparece externamente, nem é a verdadeira circuncisão a que é visível na carne, a mutilação que se faz na carne, mas é judeu aquele que o é no interior. E a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde se dá muita importância a querer se identificar, parecer, provar que é judeu. As sinagogas estão aí, do judaísmo messiânico, e cada uma delas tem aí suas maneiras de provar os seus fiéis, ou levar os seus fiéis a fazer exames, Existe até exame de DNA. Exame de DNA para provar que a pessoa é judeu. Quem diria, Quem tinha pensado nisso, No tempo de Adolf Hitler, ninguém queria provar que era judeu ou carregar a estrela de Davi, no ombro, Estava correndo risco de vida, o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos no nazismo, mas hoje, como não tem perseguição nenhuma, agora o judaísmo engrandece, cresce, e é a mesma coisa de catolicismo, protestantismo embutido, pentecostais, evangélico, deuteropentecostais e o neopentecostalismo, ou seja, judaísmo e as demais religiões, divisão, rixa, briga, discórdia, pontos de vista, interpretações diferentes uns dos outros. Me pasme a aula do judaísmo que crê em reencarnação. Tem esse rabino Rony, é o rabino mais visto aqui no Brasil, no YouTube, Eu estava vendo um vídeo dele, ele provando, de acordo com o judaísmo, a Zohar da Kabbalah, e usando muitos rabinos, Rabino Haim Banatá, Ariza, Zohar, tantos rabinos, e ele provando, segundo o judaísmo, que existe a reencarnação. É claro que os espíritas no Brasil ficaram felizes, com esta pregação desse rabino sobre reencarnação, que a alma da pessoa volta para pagar os pecados. E ele vai citando livros de rabino judeus para provar o Guionon, o inferno. Dizem que tem 7 níveis de inferno. Cada nível gasta 300 anos para se purificar. Isso é só no judaísmo. Porque em Hebreus 9:27, Paulo acabou com o judaísmo. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus 9:27. Isso também acaba com o espiritismo. Reencarnação, purgatório, transmigração das almas,
Hebreus 9, 27 acaba com isso aí tudinho. Uma palavra só do apóstolo Paulo. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, depois vem o julgamento. Não volta aqui na terra para morrer de novo, não. Isso é espiritismo, é doutrina do judaísmo, né? Que Paulo acabou com esse tipo de doutrina. Aí vai dando as ideias, né? E tem maluco, gente doido, maluco, que capta, absorve essas ideias porque não querem abandonar o pecado. Não vê que Lucas 16 e Yehoshua, ali não é parábola, é fato. Havia um homem rico, havia um mendigo. Isso não é parábola, gente. Veja que o rico não sai do Hades, da mansão dos mortos, da hiena de fogo, do lugar de tormento, que nem os demônios que saíram dos porcos, ou entraram nos porcos, saiu do Gadareno, pediram para não ser lançado no lugar de tormento, pediram para haver permissão para entrar nos porcos. Vai, crendo em Kabbalah, em judaísmo, em rabino. São doutrinas que não vai fazer a pessoa virar uma nova criatura, abandonar o mundo, o pecado, as coisas mundanas. Né? E aí ele estava mostrando muito livro da Kabbalah, né? Para dar apoio à reencarnação. Me pasme, eu vi lá o minuto 9:57, dizendo que tem pessoa que vai voltar como um mineral, um vegetal, né? Vai reencarnar numa pedra, porque conversou demais. Aí vai ficar calado. Ele fala assim, não por toda a eternidade, mas por um tempo. Reencarnar numa pedra. Rabino Roni, formado no rabinato em Israel, né? Que loucura, que absurdo. Mas Paulo já tinha pregado contra isso, contra o judaísmo. Reencarnar numa pedra. Porque conversou demais numa vida e vai voltar numa pedra. Aí tem o Tecum no hebraico, eu não sei nem falar hebraico, eu sei falar Yehoshua Mashiach, que é o nome que salva. Isso eu aprendi a falar para pregar. Aquele que invocar o nome do Senhor, Yehoshua Mashiach, será salvo. Mas ele diz que o Tecum é o conserto. Ele diz que tem ladrão, pessoa que tem que voltar porque não acertou o roubo, né? Aí ele chega a contar um sonho que um rabino teve lá, de um judeu, que disse que não podia subir, porque tinha deixado lá certa coisa lá para depois da morte dele, essa pessoa que ficou confiada, ele acertar, e não acertou, e eles que estavam impedidos de subir. Aí eles pregam que tem gente que roubou que precisa voltar para acertar o roubo, né? Eu não vi o ladrão da cruz ter que voltar. Aquele era um ladrão, né? Condenado à morte. Ali deveria ter roubo. Roubo, quem sabe assassinato. Muitos, né? E Yehoshua não mandou ele voltar, não. Hoje mesmo você vai subir. Você vai para o paraíso comigo. Porque ele reconheceu Yehoshua na cruz, o Mashiach. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Yehoshua não disse, você vai voltar segundo os rabinos, o rabinato de Israel. Você vai reencarnar primeiro, pagar seus pecados. Não, o sacrifício de Yehoshua Mashiach na cruz é o suficiente. Não precisa voltar. E agora está aí o judaísmo crescendo. Não é à toa que William Branham diz que judaísmo, catolicismo e protestantismo são os três espíritos de sapo. Olha o que o judaísmo no Brasil ensina. Reencarnação. Eu paro por aqui. Não? Por isso que eu li nesta hora aí, não é importante querer fazer DNA para tentar provar que é judeu. Os judeus estão errados, o judaísmo. Eu não falo contra
a nação de Israel. Eu não prego contra Israel. Esses judeus aí, esse judaísmo, isso aí eu vou pregar contra. A nação de Israel, Gênesis 12. Quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Mas esse judaísmo, esses judeus, Paulo diz aqui em Romanos 2, 28, 29, não é o externo. Eu estava vendo aí esse outro rabino aí, Marcelo, do judaísmo messiânico aqui em São Paulo, Ministério de Sião, falando de tanto exame para provar que é judeu, gente. Teste de DNA, se der J2, aí tem 50% de chance de ser Israel. Se o DNA deu um G, aí é da África. Se o DNA der isso aí não quer dizer nada, gente. Isso não é importante. Não é importante tentar ser judeu na pele, no exterior. Outra coisa, mesmo esses quase 10 milhões que estão lá em Israel hoje, de judeus, nem eles sabem se são judeus, de que tribo é. Quando Moisés e Elias vier, as duas testemunhas, aí é que vai manifestar os 144 mil, de acordo com a pregação que eles vão pregar. E esses 144 mil vai receber esses dois profetas. E vão pregar para Israel lá, Apocalipse 11. Lê o primeiro versículo. Mandou medir o templo. O templo foi feito, o terceiro templo. No momento que o terceiro templo ficou pronto, e a vaca vermelha vai começar a ser morta, é ali que surge Moisés e Elias. 42 meses. No dia que Israel ergueu o templo, o metrô já está aí. De Tel Aviv, do aeroporto Davi Bergulhon, até o Monte Sião. No topo do Sião é o Moriá, onde está a mesquita de Omar. Mas isso aí vai ser liberado. Daniel mandou contar 1.335 dias. Se foi em 691, a instalação da abominação desoladora é agora em 2025. Se foi 690, se foi, vai ser em 2025, 691, vai ser em 2026. O pacto abraâmico, o acordo de Abraão está aí. O Papa Francisco trabalhando para isso, Jared Kushner, judeu. Diz aqui o nome Jared no hebraico quer dizer descido do céu. Filho de judeu milionário, religioso. Está aí. Os Estados Unidos agora vai criar, já votou na Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado. Vai criar um enviado especial, um embaixador especial para o Pacto Abraâmico, lá nos Emirados Árabes. Os acordos de Abraão. Enfim, estão conseguindo fazer o mundo árabe assinar. Quer dizer, está normalizando as relações de Israel com o mundo árabe, né? Porque está chegando a hora de a profecia de Daniel 12:12 se cumprir. Do terceiro templo ser erguido. Né? Está tudo vindo. Os acontecimentos estão aí. Eu não vejo importância. Olha, eu uso túnica. Mas se alguém me perguntar, você é judeu? Não vejo importância nisso. Eu sou brasileiro. A túnica também, ela está em Gênesis 3:21. Quando Jeová Deus colocou em Adão lá e Eva. Isso era no Egito. Não foi nem em Jerusalém, Israel. Eu já disse que devemos voltar à Torá, mas a Torá do livro de Gênesis. Como vivia ali o homem, e Jeová dava os mandamentos, suor do teu rosto, comerá seu pão, teu marido te dominará, tu és pó, o pó retornará. Hoje estão cremando, né? Suar o rosto os homens não quer, o empoderamento feminino hoje, as mulheres não querem ser dominadas por um homem. Usar o véu como Rebeca usou, ao ver seu marido Isaac, pôs o véu em público. E o dízimo? Paulo não instituiu o dízimo. Se Paulo tivesse instituído o dízimo, as nações eu estaria pregando dízimo. Mas como Paulo não estabeleceu, eu não posso pregar. Eu só devo pregar o que Paulo pregou. Meu limite é Paulo. Se Paulo pregou, eu vou pregar. Se ele não pregou, eu não vou pregar.
Tem a circuncisão lá em Gênesis, mas Paulo diz que isso não é nada hoje. Tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Esse Mateus, filho desse Rabino Marcelo, diz que se um judeu vier à sinagoga dele aí, ensinando Sião, ele manda circuncidar. Eu não mando. Se um judeu acreditar na minha pregação, eu não mando ele circuncidar, porque a circuncisão não é nada. Mas Paulo circuncidou Timóteo e Tito. Por que Paulo não circuncidou Tito? Timóteo foi uma estratégia de missões e evangelização. Só foi Timóteo que a Bíblia diz que ele mandou circuncidar. No entanto, ele não mandou circuncidar Tito. Eu não mandaria um judeu circuncidar, porque hoje, nem se a pessoa provar que é um judeu na pele, na carne, isso não significa nada. Romanos 2, 28, 29. O verdadeiro judeu hoje é no interior. A verdadeira circuncisão hoje não é essa mutilação, cirurgia de fimose no genital masculino. Não, a circuncisão é no interior, no coração. Mas está aí as sinagogas messiânicas, mandando fazer teste de DNA, mandando observar o sobrenome, a torre do tombo, chega a dizer que quer saber se é judeu, dá uma olhada aí no circuito do ouro em Minas Gerais. Eu vi o Rabino dizendo, Diamantina, Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, diz que os judeus estavam mais localizados aí. Se você está dizendo, se você tem descendente aí desse lado aí do circuito do ouro, você tem chance de ser judeu. Mesmo se você descobrisse que é um judeu, isso não tem importância. De acordo com Romanos 2, 28 e 29. Se você provar, eles dizem, se você provar que você é um judeu, tem a lei do 30 em Portugal, você vai receber cidadania portuguesa. Eu não quero ir morar em Portugal. Estou satisfeito aqui no meu país. Não tenho vontade de morar em nenhum outro país, não. Para mim, meu país está bom demais da conta, não? O Brasil, não? Mas veja, e fica inculcando essa coisa na cabeça do povo, não? Tá todo mundo nas sinagogas aí, fantasiado no Brasil. Kipazinho na cabeça, tilate. Todo mundo investigando as raízes para ver se é judeu. Isso não tem importância, gente. As pregações deveriam levar as pessoas a abandonar o mundo. Destruir a televisão. Sair da internet. Abandonar o futebol. As mulheres abandonar saia rachada, pantalões, calça comprida, batom, esmalte, brinco. Pararem de cortar seus cabelos. Colocar o véu na cabeça em público. Nas ruas, avenidas. Fazer as pessoas voltar à sã doutrina. Mas não, o importante agora é exame. É descobrir se é judeu. E aí prega em Israel. Só reconhece quem é judeu se a mãe for judia. E prega tudo sobre Israel. O tempo de Israel vai chegar, gente. Vai pela cabeça dos rabinos, você vai guardar a festa aí, Sucote, Cabana, Pentecoste, Páscoa. Você vai obedecer a lei aí de Levítico 11, para de comer isso, aquilo outro. Quando Paulo diz em Corinto, vai lá no açougue, compre de tudo. Claro que nós não comemos carne sufocada, Atos 15. Carne imolada aos ídolos. E sangue. Então, galinha cabidela com sangue. Eu já era pastor não, evangelista. Em 96, quando eu ganhei um grupo da Assembleia de Deus aí em Veracruz. Em 2 anos e meio, para dizer, acho que 38 assembleanos aí, pro Tabernáculo da Fé do Joaquim. Quando eles me perguntaram sobre comer galinha com sangue, a cabidela, eu disse, eu não como. E orienta vocês não comer porque Paulo, ou Atos 15, proibiu. Churisco, nem tanta coisa com sangue. Se afasta disso. Eles vão levar você a obedecer Levítico 11, a não comer carne de porco. Ou quando muito,
Se os exames tudinho não provar que você é um judeu, eles vão dizer, fique satisfeito em ser um gentil messiânico. Gentil messiânico. Eu quero ser um cristão. Na sã doutrina de Paulo. Quero guardar a Torá, mais do livro de Gênesis. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, repetição da lei, tem 613 mandamentos, mitzvah, mitzvot, de Moisés, a lei de Moisés. Eu já preguei aqui 148 pontos da sã doutrina do Evangelho de Paulo, aí nas 14 cartas, para nós gentios obedecer. Então você está vendo que ser salvo, mesmo na sã doutrina de Paulo, não é só crer não, como Moisés colocou na lei dele lá 600, a partir do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 613 mandamentos. Eu já preguei aqui 148 pontos do Evangelho de Paulo. Pedro diz que, 2 Pedro 3,16, que os pontos do Evangelho de Paulo é de difícil entendimento. Tem pontos de difícil entendimento que vacilantes e ignorantes vão torcer como torcem as demais escrituras para as suas próprias perdição. Então as cartas de Paulo têm o mesmo valor das escrituras. Cuidado! Eu não parei de pregar os pontos de Paulo, não. Brevemente eu vou vir para ver se eu atinjo 200 pontos, né? E se um anjo descendo do céu, Gálatas 1,8, pregar evangelho diferente de Paulo, esse anjo é maldito. Pode ser o de 24 de abril, para Cacu Felipe, assistente para El Goldwhite, Moroni, para Joseph Smith dos Mormons. E também, se você crê nisso, você está amaldiçoado. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Será que você não sabe que até o Satanás, um dia foi um anjo de Deus? Teve uma fase que ele era um anjo de Deus. Depois ele virou o adversário. Você vai seguir anjo, né? Maldito homem que confia em homem. Eu vou dizer aqui também. Maldito aqueles que confiam em anjos, que vêm com evangelhos, pregações, mensagem diferente de Paulo, do que está escrito na Bíblia. Mas você quer confiar em anjos, em homens? Vá. Eu prefiro confiar nas escrituras. Virou febre, né? Virou febre agora, está uma febre terrível, querer provar por esse tanto de exame aí que é judeu, né? E os rabinos estão gostando, é claro que o dia não está entrando aí dentro dessas sinagogas, no dia, dinheiro, oferta, eles não precisam trabalhar. Estão gostando dessa febre, a onda agora, a febre agora é ser judeu. Eu cito Oséias, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Efraim aliou-se aos ídolos, deixai-o. Foi o que escreveu Oséias. E aí eles estão atrás de ser até efraimita. As 10 tribos perdidas de Israel. Gente, não quer ser um danita de Dan e nem um efraimita. Lê Apocalipse 7, 144 mil. Você não vê 12 mil da tribo de Efraim e nem de Dan. E nenhum judeu lá em Israel, nem no Brasil, lugar nenhum, sabe que é judeu. Só vai saber quando Moisés e Elias vier. Portanto, vamos nos contentar em ser gentios, dos povos, das nações. Vamos voltar na sã doutrina de Paulo. Porque Efraim e Dan, né? Jeroboão botou lá os bezerros de ouro lá em Betel, Efraim e Dan, e os nomes dessas duas tribos foram apagados debaixo do céu. Não tem jeito para eles. E você ainda quer ser efraimita. Efraim aliou-se aos ídolos, deixai. Eu já disse aqui que eu não irei a nenhuma igreja católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e nem neopentecostal. Eu vi Paulo ir em sinagoga, porque os judeus não adoravam ídolos. Ensinava a Torá, 613, mitzvot de Moisés. Até aí tudo bem, né? Mas hoje não tem como ir numa igreja
evangélica, pentecostal, é ídolo. Jesus é um nome católico romano. Você adora Jesus, não? Você foi batizado no nome de Jesus, você prega Jesus. Isso aí é católico, é Jesusolatria. Você saiu da mariolatria, da mãe, da igreja mãe católica, mas você está na Jesusolatria. Se quiser ser salvo, terá que abandonar os ídolos dentro das igrejas aí, Jesus, e vir e invocar o nome de Yehoshua, com 8 letras, não? Se você quiser ser salvo. É isso, né? Ainda cito aqui Romanos 10, do versículo 11 ao 12. A Escritura diz em Romanos 10, 11: quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre judeu e grego. Não é importante ser judeu hoje. Vai ser importante ser judeu quando Moisés e Elias aparecer lá. Nos 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, da parte B, o final da última semana das 70 semanas de Daniel. Só está faltando 3 anos e meio. Aí lá vai ser importante. E lá vai ser provado quem é judeu ou não, é aquele que crê no que os 2 profetas vão pregar. Hoje, vamos ser gentios. Tiago diz em Atos 15, 12, das nações, Deus está tirando um povo para o seu nome. Hoje o nome de Yehoshua voltou a ser pregado, Yehoshua, o Mashiach, né? A Escritura diz: quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, os que o invocam. Mas continua invocando Jesus. Se você morrer, você não vai para o purgatório. Católico nem vai para as reencarnações da Cabalá do judaísmo. Você vai ao inferno, para o lago de fogo. Quem invocar o nome do Senhor, e o nome do Senhor não é Jesus. Em Atos 26, 14, Paulo disse ao rei Agripa: ouvimos uma voz, caímos por terra. Essa voz falava em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Eu não falava português, nem inglês, nem aramaico, nem latim, não, nem grego, eu falava em hebraico, está na sua Bíblia. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor voltou a ser pregado. O nome do Mashiach é Yehoshua. Quem sabe esse tempo é o tempo da era efesiana. Da igreja dos gentios voltar à palavra original, como o Mombrano pregou na página 66 da era de Éfeso e na mensagem Paradoxo, né? Eu estou a ler e a observar a profecia. Uma das profecias que eu mais leio é aqui, ó, Daniel 11, 40 e 45. Né? Já está toda memorizada. Eu fiz várias pregações sobre esse capítulo. Tá aí no YouTube, Facebook, as pregações. Mas eu continuo lendo. Esse momento do fechamento da história, o momento final, onde vai haver esses empurrões entre o rei do sul e ele quem? Ele, você vai ver aqui, ó, ele, o rei do sul vai lutar, vai empurrar, vai ter empurrão com ele, e nesse momento o rei do norte vai vir contra ele. Ele quem é esse personagem que tá para aparecer aí, se é que ele já não tá no mundo. O rei do norte nós sabemos que é a Rússia. E ela vai vir contra ele. Com carros, navios de guerra, cavaleiros, soldados. E é dito aí que ele vai entrar nas terras do rei do norte, vai transbordar ela, vai haver um furacão, um turbilhão, um furacão haverá. Se esse personagem
já não está aqui agora. E tá tudo parado ali, no leste europeu. De um lado a Ucrânia, Zelensky, um judeu, do outro lado Vladimir Putin. Moscou, a Rússia, a OTAN com 30 países. A Rússia sabe que não tem chance. A única chance da Rússia é usar a bomba nuclear. Mas tá parado ali há mais de um ano ali. Essa guerrinha aí da Ucrânia é só um ensaio. Podemos estar diante de Daniel 11. E ele, o rei do sul vai lutar com ele, vai ter uns empurrões, mas depois quem vem contra ele é o rei do norte. Como uma tempestade, um furacão. Virá, mas o que vai ocorrer? Ele entrará em suas terras, transbordará e as atravessará. E depois disso, o que ele fará? Está escrito aí que ele vai para Israel. Ele vai para Israel, o país do esplendor, a terra prometida, várias versões da Bíblia. Uns diz Israel, país do esplendor, a terra prometida. Eu já fiz um mapinha todinho aqui. Onde muitos cairão. Esses, porém, não hão de escapar das suas mãos. O Edom, Moab e os filhos de Amon. Uns dizem que é a Jordânia, né? E aqueles países ali perto da Jordânia. Mas ele vai para lá, olha o mapinha aqui. E ele continuará a estender a mão sobre as terras. E a terra do Egito não lhe escapará. Ele vai obter os tesouros do Egito. E depois ele se tornará dono do ouro, da prata, de todas as preciosidades do Egito. E diz a escritura aqui, quando ele chegar lá em Israel e ganhar os tesouros do Egito, os líbios e os cuxitas, a Líbia e a Etiópia, vai se pôr aos pés dele. Essa profecia vai se cumprir literalmente. Aí quando ele estiver lá no bem bom, as notícias do leste, do oriente, do norte, vai deixar ele atônito, perturbado. Notícias provenientes do oriente e do norte, vai deixar ele perturbado. E o que ele fará? Ele partirá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Mas como é que ele vai fazer? Está escrito aqui, ele vai armar as tendas dele entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sagrado. Esse Monte Sagrado é famoso. O templo está vindo, o terceiro templo. Ele vai se deter ali entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sagrado. É aí onde ele vai morrer. Porque depois de Daniel 11:45, quem aparece é Miguel. O tempo da angústia de Israel virá. Da angústia de Jacó. Zacarias fala isso. Isso é importante vir porque só assim Miguel aparece. E a dizer que aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, Miguel vai se levantar a favor do seu povo. Tempo de angústia que está vindo, está logo ali. Por enquanto nós estamos vendo o ensaio. O ensaio, mas a coisa está vindo. A coisa está chegando. Só se fala de terceira guerra mundial, a possibilidade. Eu já vi gente dizer que se Israel tomasse o Monte Sagrado, demolisse ali o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, onde se acredita que Maomé, os muçulmanos, acredita que Maomé subiu ali no seu cavalo para os céus, impulsionado por aquela pedra, aquela rocha. Eles dizem que se Israel tomasse aquilo causaria a terceira guerra mundial. Mas será que vai haver mesmo? A pergunta. Terceira guerra mundial, quando o monte do templo, Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, for retirada e o terceiro templo for construído ali. Eu penso que as pessoas estão esquecendo de um fator preponderante, importantíssimo. Israel, Isaac e Ismael
judaísmo e islamismo são irmãos, filhos do mesmo pai Abraão. Você não está vendo os acordos de Abraão na calada, no silêncio? A normalização, a coisa sendo desenvolvida. Não dá para ver que isso aí é um problema familiar? Quem é o pai de Ismael? 2 bilhões de muçulmanos na terra. Abraão. Quem é o pai de Isaac? Os judeus, o judaísmo? Abraão. Então nós vemos um problema de família. Por isso que o anti-Machia vai vir, o anticristo. Vai vir, vai resolver isso aí, vai se sentar no templo que vai ser construído. Isso é profecia de Paulo. O irmão Bruno falou que quando começar a construção do templo, pode fazer a contagem. Antes de terminar a construção do templo, começar a matar a vaca vermelha, a adoração, no terceiro templo, o rapto, a ressurreição já terá acontecido. E quando começar o sacrifício de novo, vaca vermelha, adoração ali, no terceiro templo, aí é hora de Moisés e Elias aparecer, e a besta que sobe do abismo vai ter que tolerar, suportar Moisés e Elias pregar 3 anos e meio, sem poder tocar neles. Né? Eles vão estar vestidos de pano de saco. Temos aí um casal brasileiro tentando fazer o papel de Moisés e Elias. Se eles entendessem de escritura, vou dar mensagem de uma Bruno, eles não fariam isso. Mas eles estão antecipando, vindo na frente. O falso sempre vem na frente, né? Como no tempo do Machia, houve vários que se dizia Machia, um tal de Teudas, né? A Bíblia mesmo diz lá, quando começarem a construir o templo, aí que vai vir muitos Machias, muito fanatismo, ainda vai acontecer. Muita loucura, mas os esclarecidos vão entender. Daniel 12:10, né? Os maldosos não vão entender nada, porque os esclarecidos devem ser purificados, alvejados e acrisolados para a hora final. A igreja da palavra original deve renascer. Eu vejo aí esse problema familiar aí sendo resolvido, e vemos o Papa Francisco trabalhando. Os Estados Unidos agora vai criar um embaixador para o pacto abraâmico, né? O acordo de Abraão, que está sendo assinado. Né? E quem está na liderança aí, além do Papa Francisco, o argentino, Papa de Roma, é o Jared Kushner, filho de judeu. Um judeu da frente aí. Né? Vamos ver o que isso vai dar. O certo é que Daniel 12:12 está chegando a hora. Né? Está chegando a hora da montanha sagrada ser devolvida aos judeus. Né? Também vemos uma mulher na Casa Branca. Né? E ela já virou presidente por 80 minutos, 1h30. Né? Ano passado, em novembro. No momento que ela virou presidente, que o John Biden, que é o segundo presidente católico, depois de John Kennedy, foi fazer uma cirurgia, tomou anestesia, foi necessário ela virar presidente. Quando ela virou presidente, houve um eclipse. E um eclipse raro, que tinha acontecido lá no tempo dos maias. Né? Marcou o fim daquela civilização. Mas eu acho que 80 minutos, 80 minutinhos só, como Kamala Harris virou presidente dos Estados Unidos, ainda não é tempo suficiente para mostrar quem ela é. Né? Porque você quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. Veja aí, o Putin fez o Prigozhin chefe do Wagner Group, os mercenários, né? 50 mil homens. E ele era um vendedor de cachorro quente para o Putin, que deu poder a ele e viu ontem o que ele era capaz de fazer. Dá poder a um homem, dá poder a uma mulher. Você vai ver o que ele é capaz de fazer. Um vendedor de cachorro quente quase foi para cima de Moscou ontem. Até o Dmitry Medvedev entrou no avião e foi embora, ficou com medo.
O Lukashenko. O Lukashenko da Bielorrússia, 200 quilômetros que o Prigozhin estava de Moscou, foi lá fazer um acordo, perdoá-lo. Embora o Putin disse que não perdoa traidores. Mas o que eu vi ali é isso aí, dá poder para um homem, dá poder para uma mulher. Você não sabe quem é um homem ou uma mulher até que ele receba poder. William Brandt disse que haveria uma mulher na Casa Branca. Já está lá, querendo ou não. A profecia de William Brandt já se cumpriu, né? Que ele falou tanto vice-presidente como presidente pelo voto. Então a parte já se cumpriu. Se a mulher vai assumir o poder ou não, não sabemos. Mas se assumir, escreva o que eu estou dizendo aqui. Você só pode conhecer uma pessoa se ela receber o poder. No entanto, Kamala Harris só recebeu o poder até agora por 80 minutos. Né? Ainda deu um eclipse. Na hora que ela estava, no dia que ela estava recebendo o poder, em novembro do ano passado, virou presidente, porque ela é vice. O Biden teve que receber anestesia e os Estados Unidos não podia ficar sem presidente. Presta atenção, os acontecimentos estão aí, eu não estou afirmando nada. Só estou analisando as coisas com vocês. Porém, estou pregando doutrina. Isso aí eu estou pregando. A palavra original. Você não vê que a KGB tinha um agente chamado Vladimir Putin. Boris Yeltsin deu poder a ele em 99. Hoje é o homem mais rico da Terra. Vladimir Putin. Um dos homens mais poderosos da Terra. Pode que não tenha o exército tão poderoso como a OTAN, como os Estados Unidos, mas tem poder atômico de botar medo no mundo inteiro. E está mandando ogivas nucleares para a fronteira da Bielorrússia. Está colocando as bombas nucleares na cara da OTAN, bem na fronteira. Ele está mostrando que não tem medo. Também foi dar poder a um agente da KGB. Aí há 20 e tantos anos no poder. E pode ficar no poder até 2036, de acordo com a Constituição da Rússia. É o tempo do fim. Daniel 11 pode estar vindo a qualquer hora. E é o tempo de voltarmos ao Evangelho de Paulo. Me foi feita uma pergunta sobre profetas de Mateus 23, 34. E Josué diz que enviaria, em Lucas 17, ele diz, eu vou enviar profetas e apóstolos. Então ele enviou. Ele enviou 12 apóstolos. Israel enviou profetas. Ágapo era profeta de Israel. Não diz a Bíblia lá em Atos? Desceu de Jerusalém profetas. Mas citando o nome deles lá. Isso aí Josué cumpriu. Né? E hoje Deus está tratando com Israel. Israel está em profundo sono. Israel está em profunda cegueira, como os 11 irmãos de José, o governador do Egito, conversava com José e não sabia que era José. Israel não sabe que Yoshua é o Mashiach. Até as igrejas estão cegas. Catolicismo está cego. Eu provo na Bíblia. Protestante batista está cego. Metodista está cego. Luterano está cego. Anglicano está cego. Presbiteriano está cego. Congregacional está cego. Apocalipse 3 diz isso. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu e não sabeis. Todas as igrejas estão cegas. Não é só Israel que está cego. Israel está cego porque Deus está tratando com as nações. Quando chegar os 3 últimos anos e meio para fechar as 70 semanas de Daniel, Israel vai abrir os olhos. Mas as igrejas estão cegas. Por que a Assembleia de Deus está cega? Pentecostal, evangélica, quadrangular, a CCB, uma com Assembleia de Deus com 22 milhões de crentes, cegos. CCB com 8 milhões de crentes no Brasil, cegos. Quadrangular, cego. Por que é que os deuteropentecostais, Deus e amor, me falam, me dizem que eles têm 21 mil templos no Brasil, cegos? Casa da Bênção, cegos. Brasil para Cristo, cegos.
Por que é que os neopentecostais, Igreja Universal, Mundial e Internacional, Plenitude do Trono, sai a nossa terra videira, luz para os povos renascer? Por que todas as igrejas estão cegas? O Apocalipse diz isso. És infeliz, és infeliz, miserável, pobre, cego e do amnésia. As igrejas estão cegas por causa do pecado dentro das igrejas. Os demônios dentro das igrejas, espíritos de seduções, os demônios invadiram a igreja. O irmão Branham tinha pregado lá as demonologias, estado físico, estado religioso, acho que desde 47, desde junho de 47, os demônios estão aí dentro das igrejas aí. A bruxaria, a feitiçaria, isso não é novo. Cacu diz que os demônios entrou dentro das igrejas em 8 de julho de 2002. Cacu está errado, ele está plagiando Mombrana. Isso aí é desde 47, desde quando Mombrana pregou as demonologias. Físico, estado religioso. Está tudo aí, espírito de seduções, está tudo aí dentro das igrejas. Foi o Mombrana que pregou isso. E não tem como abrir os olhos das igrejas, é profético, é Apocalipse, é a era de Laodiceia, é Yehoshua fora, o Mashiach fora das igrejas, é ele querendo entrar em alguma casa aí, em alguma favela, bairro, povoado, porque é difícil um rico crer na palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Isso aí vai ser ponta de viela, travessa. Favela, bairro pobre. Os ricos não têm tempo para Deus, você não viu aí? Os ricos não têm nem onde botar dinheiro, vai entrar dentro do submarino para alcançar uma maldição chamada Titanic e morrerem. O Titanic já estava amaldiçoado. O inventor do navio diz, esse aqui nem Deus afunda. Nós estamos vendo a maldição do Titanic funcionando até hoje. Vocês vão ver as maldições das igrejas. Elas não têm o evangelho de Paulo, é melhor voltar para lá. Porque elas estão cegas. Isso aí não é caso de remédio físico, ou psicologia, psiquiatria, ninguém vai abrir os olhos das igrejas, não. Quanto mais passar, pior fica, sai dela, povo meu! Como Yehoshua está fora, Apocalipse 18, 4 diz para sair. Eu digo nesta hora, ele já enviou 12 apóstolos para Israel, já morreu tudo. Ele enviou profetas para Israel. Também já morreram. Ágapo e outros. Simão de Níger, né? Está lá os nomes, lá em Atos 13. Você viu os profetas de Israel que foram congregar na igreja local de Antioquia, né? Mas ele não para de enviar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para as nações, de acordo com Efésios 4, versículo 8 ao 11, porque nós estamos no tempo das nações. E um profeta, se houver algum profeta aqui, ele vai ser menor do que um apóstolo. Porque em 2 Coríntios 12, primeiramente Deus colocou na igreja, para liderar a igreja, a hierarquia de Deus. Como tem uma hierarquia no céu, né? Arcanjo, querubim, serafim, anjo, aí vai, tronos, principados. Tem uma hierarquia, também na terra tem uma hierarquia. Apóstolos em primeiro lugar. Profetas em segundo lugar. Evangelistas em terceiro. Pastores em quarto. O Cacu eliminou o pastor. Mas o que o Cacu eliminou eu trago de volta. Tem pastor sim. É 5 ministérios. Doutor em quinto lugar. Isso aí Yehoshua vai continuar levantando para o aperfeiçoamento do santo. Até o rapto. E eu digo que esses profetas de Efésios 4:11, eles são iguais os de Mateus 23, 34. Olha, se é profeta, é profeta. É que lá era para Israel e aqui é para a igreja. Mas não são os profetas que vão liderar a igreja. Na frente deles estão os apóstolos. É por isso que devemos voltar ao apóstolo Paulo. Mesmo se houver um apóstolo hoje na terra, esse apóstolo não pode pregar nada diferente de Paulo. Ele tem que repetir Paulo. Trazer de volta a sã doutrina. E é profético. Que a sã doutrina ia voltar nos últimos dias, mas causaria comichão nos ouvidos.
causaria comichão nos ouvidos das pessoas. Dons e vocações são sem arrependimento. Se Deus escolheu, Ele escolheu. Não sabe você que Francisco de Assis, na Itália, ouviu a voz de Deus dizendo: restaura a minha igreja. Até o Papa de Roma viu isso. E ele foi a Roma. Ninguém poderia criar qualquer novidade, movimento novo, se o Papa não autorizasse. Então Francisco, que fez voto de pobreza, saiu nu de casa, era filho de vendedor de tecido rico, fez voto de pobreza, ele vai a Roma. E lá em Roma não quiseram atender, mas o Papa teve um sonho. Por causa desse sonho, ele vê esse homem no sonho. Esse homem era Francisco, mesmo que Deus falou no ouvido de Francisco de Assis, falou no sonho com o Papa, e aí então ele foi autorizado a criar o movimento dele. No princípio ele entendeu que era para pegar cimento, pedras e reerguer as igrejas caídas em Roma, na Itália, em Assis, em tudo quanto é lugar. Mas depois ele entendeu que não era isso. Era restaurar vidas. Restaura a minha igreja, Francisco. Você sabia que antes de William Branham vir como Elias, o restaurador, fazendo os filhos voltar aos corações dos pais, Francisco de Assis era um restaurador. Restaura a minha igreja. E ele restaurou as vidas. Começou com um templo de pedra, depois entendeu que não era isso. E aí seu movimento cresceu. Quando cresceu, deram um chute nele. Foi morrer cego dentro de uma caverna. Né? Porque eles queriam que ele assinasse lá mudanças no que ele pregava. E a primeira coisa que ele pregava era ser simples. Era não ter bens nenhum na terra, patrimônio nenhum. Era não ter casa, não ter fazenda, não ter dinheiro. Ele chamava os pássaros de meus irmãos, as cotolinhas, as aves paravam, ficavam em silêncio para ele pregar. Francisco de Assis. Você está falando de um santo católico. Católico? Onde morreu John Wycliffe, Pedro Valdo, Joana d'Arc. Eles morreram na igreja católica, mas eles não eram desse sistema, não. Houve muitos homens e mulheres de Deus dentro do catolicismo, mas eles não estavam de acordo com o sistema católico. Gente, os avivamentos, eu estou terminando minha pregação. Os avivamentos terminaram, acabaram. Não vê Jim Swaggart? Eu estava vendo várias pregações dele antes de 1988, quando ele confessa o pecado de adultério. William Branham tinha dito que a fama, o dinheiro e mulher derrubam o ministro. Também William Branham tinha dito que não orava mais pelos Estados Unidos da América. E William Branham também falou que a América do Norte, Estados Unidos, não terá outro avivamento. Por isso que Jim Swaggart não podia ir muito adiante. Ele não podia ir. Já pensou se ele nunca tivesse caído? Que seria a Assembleia de Deus hoje? Que ele era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje tem 112 anos. Um avivamento não pode ir mais do que 40 anos. A Rua Azusa, os dons espirituais que foram derramados ali em 1906, a Assembleia de Deus chegou aqui no Brasil, Daniel Berg Naviga, em 1910. Não tem avivamento aí. A Assembleia de Deus é clube, é política. É lugar de faturar dinheiro, de homens não trabalhar e dar uma de reverendo e pastor. Eu digo mais, como é que aquele movimento do Jim Swaggart iria para frente? A própria mulher do Jim Swaggart, Francis, tinha um cabelinho curtinho, usava brinco. A Assembleia de Deus, lá no tempo de Jim Swaggart, as mulheres já pintavam a cara. Jezabéis, usava calça comprida, roupas decotadas, salto altos, como que é aquela coisa que Jim Swaggart estava tentando levar adiante. E aquilo girava milhões de dólares. Mulheres pregadoras. Tendo que Paulo proíbe a mulher de pregar, ou seja, aquilo fracassou. Qualquer um, pode ser Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues, Gilvan Rodrigues, Gilmar dos Santos, Napoleão.
Qualquer um que tentar fazer um avivamento na Assembleia de Deus vai cair. É igual Jim Swaggart. Não há avivamento aí. Ninguém vai fazer esse povo mudar de vida. Não tem mais avivamento dentro de templos. E cabode, foi-se a glória de Deus, nem cruzadas. Houve um tempo, eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia de Deus em 89, aquelas grandes cruzadas aqui no Rio Vermelho, ginásio lotado, congresso de jovens da Assembleia de Deus. Isso aí acabou, gente, e acabou, foi-se a glória de Deus. As igrejas estão mortas, a Assembleia de Deus está morta, até o Jim Swaggart. Estava vendo ele pregar dizendo que ia morrer. Ia morrer, já estava, era morto. Era uma coisa mecânica, uma manivela. Passava de uma manivela aquilo e acabou. Estão manivelando a coisa está agora no nível do reteté, sapato de fogo, rodopiar, rolar no chão. A coisa está no nível aí de bruxaria e feitiçaria dentro das igrejas. A coisa está podre, entende? E o arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. Mas eu queria dizer duas coisas antes de terminar aqui. Eu sempre estou me recordando de missões, evangelização, obra missionária. Desde 88, quando eu tinha 15 anos, vim para Batista. Vim para a Assembleia de Deus em 89, fiquei lá até 95. Gostava de ver filmes de David Livingstone na África, Hudson Taylor na China, William Carey na Índia, Dwight Moody em Chicago e pelo mundo, John Wesley no Novo Mundo aqui na América e na Inglaterra. Eu sempre gostei de missionário. Gostei tanto de missão que fui para o Nordeste em 10 de janeiro de 1996. Voltei em outubro de 2018, depois de 23 anos. No Nordeste. Isso aqui é gostar de missão. Sobretudo quando leio o livro de Atos, as 3 viagens missionárias de Paulo. Claro, a minha alma se enche com isso. Não tem coisa melhor do que ser um missionário. Mesmo quando eu estava no Cacu Felipe, eu aluguei uma casa, morando em Aracaju, quase 400 quilômetros. Eu aluguei uma casa em Salvador, aí no bairro Santa Cruz, por 1 ano e meio, 18 meses. E eu comia no restaurante de R$1. Ali eu fazia minhas refeições com o Mamanel. Me lembro que uma vez eu saí e só tinha R$1. O Mamanel disse: você almoça, você é mais novo, e eu mais velho, eu fico sem comer. Na hora de entrar eu comprei o ingresso, o bilhetezinho, coloquei lá dentro e não entrei. Eu gostava tanto de missão que pouco importava se tivesse que comer no restaurante lá em Liberdade, Cidade Baixa. Lauro de Freitas a R$1. O importante para mim era fazer a missão. Eu não estou desanimado. Como eu falei que eu prego dentro dos homens, prego ao ar livre. Mas nas minhas pregações eu não fico dando folheto. Eu mostro os folhetos e digo: eu tenho um folheto aqui gratuito. E a última vez, semana passada, que eu saí, só um rapaz pegou um folheto no ônibus, e é de graça. E uma mulher na pregação ao ar livre. Ou seja, eu entendo, as pessoas estão cansadas de igreja, tá tudo podre, tá tudo queimado. Outra coisa que eu quero dizer é sobre a Venezuela, né? Devo falar aqui que eu fui na Venezuela. Que está um tempo aqui, hoje nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer saber a real situação da Venezuela. Eu posso falar. Eu acho que eu fiquei mais de 20 dias na Venezuela. Eu fui lá para batizar uma igreja em Barcelona, né? Distante de Caracas. E esse povo dizia que o William Branham estava agora crendo no Cacu. Era muita gente, né? Quem sabe, talvez, em torno de 100 pessoas. Minha surpresa, quando eu cheguei lá, que o pastor dessa igreja tinha 4 mulheres e uma penca de filhos. Aí eu achei que o Cacu, Felipe, iria aplicar o Cacu 10, que dizia no livro dele que um pastor não pode ter 2 mulheres. Mas para minha surpresa, Cacu mandou consagrar esse homem a pastor.
como eu estava crendo que Kaku era o próximo profeta após William Branham, maior do que o William Branham, a grande pessoa dessa parte do sétimo selo, 316, que Branham cortou, eu consagrei. Se vocês não sabem, aconteceu isso. Claro que quando eu descobri que Branham cortou em fevereiro e em julho eu levei isso para o Kaku, Kaku não foi humilde. E se ele fosse humilde, eu teria que apagar mais de 40 capítulos do livro dele, porque Branham mandou cortar a tenda, a catedral. Isso aí também atinge o soltista William Souto em Porto Rico e esse monte de doutrina aqui no Brasil. O Brasil também está cheio de doutrina, de ismos, né? Branham cortou, mandou cortar no hotel. 112 referências, cortou tenda, catedral, pequeno lugar onde a coluna de fogo começava com alguém, em um pequeno lugar maior que o William Branham, mandou cortar, que viria uma grande pessoa, maior que o William Branham. Branham chegou a dizer, mas está cortado. Se ele entrar em cena agora, diminui e ele cresce. Branham mandou cortar. Por que mandou cortar? Para não haver imitação. Falsificação. E Branham diz que o ardiloso, e hoje na Terra, o maior ardiloso chama Kaku Filipe. Ao invés de cortar, ele tenta ir para frente, ele tira agora o William Branham, olha o ardiloso. Tira o William Branham de anjo de Laodiceia e coloca o William Seymour. Ele empurra o William Branham para o oitavo, o William Seymour para o sétimo e o Kaku quer ser o nono. O nono profeta em Laodiceia. Bagunça! Confusão! Pronto, mas eu queria falar o que eu vi na Venezuela com meus olhos, não? Não é com os olhos dos outros, não? Eu vi lá pessoas magras, não? Aqui no Brasil, devido à economia, a economia melhorou, né? Nós todos ficamos um pouquinho gordinhos, né? Sobrepeso, né? Devido ao preço da carne, dos alimentos. Embora o alimento no Brasil está subindo muito, né? Já há pessoas que estão a passar necessidade, mas na Venezuela eu vi todo mundo magro. Eu vi na rodoviária de Barcelona um homem da minha cor, isso aí eu vi, eu não estou inventando. Você quer saber o que tem na Venezuela? Eu vi um homem da minha cor enfiar a cabeça dele dentro de uma lata de lixo, pegar um pedaço salgado, jogar no lixo, enfiar na boca, comer na minha frente sem ter um pingo de vergonha. Porque quando alguém está com fome, ele não tem vergonha não, ou come, ou mata a fome, ou morre. Isso aí eu vi lá, todo mundo magro. Vi um homem enfiar a cara dentro da lata de um lixo. Aonde eu fiquei, lá em Barcelona, o cachorrinho lá estava mostrando os ossos da costela. E é incrível, você jogar um pedaço de verdura no chão, o cachorro comia tudo. Um pouquinho de arroz, não estou falando carne não. Estou falando arroz e verdura. Coisa que nossos cachorros aqui no Brasil, se você jogar verdura, ele não quer saber não. Jogar arroz, dar arroz para comer, não quer saber não, quer carne. Tem que ter um molho de carne, um pedaço de carne. Isso aí eu vi na Venezuela. Eu vi isso na Venezuela. Você pega um micro-ônibus, um Tupic, de Caracas até Barcelona, acho que uns 300 quilômetros mais. Toda hora o carro para. A Tupic para, porque é tanto militar, é muito vigiada a Venezuela. Dá para perceber que não há liberdade. Todos distantes estão parando e investigando quem está ali dentro, e aquela perguntação. Eu vi também lá, quando fui pegar a Tupic, o cobrador cobrou lá as passagens de ônibus. No final ele estava com um bolo de dinheiro desse tamanho aqui. O dinheiro na Venezuela não tem valor nenhum. O Bolívar, não. Isso aí eu vi. Vi também lá os meninos lá em Barcelona, cedinho, levanta. Os pais também, os adultos levantam. Eu vi as crianças levantar cedinho e ir para o centro da cidade tentar negociar, ganhar algum dinheiro. Porque a coisa tá difícil. Isso aí eu vi com os meus olhos. Eu vi isso. Então a coisa lá não tá fácil. O salário mínimo lá é R$25. Talvez dê para comprar só um saco de arroz, mais nada. Então é crise, né?
É crise das piores possíveis. Não sei se isso chegará no Brasil. Eu não sei. Mas que a coisa lá tá brava, tá brava. Olha, que Deus abençoe. Deus e Jeová, o Pai, e seu filho Yehoshua abençoe seus filhos e filhas nesta hora com esta pregação. Amém.